Então, aqui está já aí a introdução do nosso estudo bíblico. Nós, como pastores, como líderes, a reunião já de líderes e pastores, nós temos essa triple missão de cuidar de fardo, de cargas e de confusões. Quem está satisfeito com esse cargo, diga amém. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E Gálatas 6:5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Então podeis sentar para a glória de Deus, já foi orado. Meus irmãos, estamos aqui, queremos extrair desses 3 versículos, né, uma mensagem para ser aplicada às nossas vidas. Estamos também aqui sendo transmitidos pela web, né? Sim ou não? Estamos sendo transmitidos para a rede mundial de computadores no mundo todo, né? Então, estamos diante de um texto cujo autor é Moisés, né? Apesar das controvérsias, mas a tese mais provável que foi Moisés, quem é o autor dos 5 livros do Pentateuco. E nos deparamos com o servo de Deus, escolhido por Deus para conduzir o seu povo, não no espaço urbano, mas as Escrituras diz que no deserto. E as pesquisas que nós fazemos, né? Moisés vai conduzir esse povo, pastor Zé Carlos de Lima, diz a Bíblia que tinha 6.000 homens em pé, fora as mulheres e as crianças. E a gente sabe que aquele povo antigo tinha uma cultura de que um homem não podia ter menos do que 12 filhos, porque era um status para ele. Então, multiplicando aí, nós vamos ter mais de 6 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Enquanto que chegaram ali em torno de 66 a 70 pessoas que Jacó, quando chegou no Egito. Mas a bênção de Deus foi tão grande para o povo de Deus, que agora Moisés tinha que tirar em torno de 4 a 6 milhões de pessoas. Era muita gente. E a Bíblia diz que Deus tirou o seu povo de uma maneira tão terrível, que os egípcios tremiam as pernas e chegavam para eles na manhã, depois da morte dos primogênitos, e disse: vão embora daqui, desapareçam, porque nós estamos com medo do Deus de vocês. Se retirem. A Bíblia diz que Deus colocou um temor tão grande no povo, que eles temiam agora cada egípcio que era um escravo, e pediram que eles se retiraram. E eles começaram o ministério do pede-pede. Diz a Bíblia que eles pediram ouro, prata, joias, amassadeiras, pote, garrafa, vinho, prata, ouro. E diz a Bíblia que tudo que eles pediam, eles entregaram a eles. Porque eles passaram todo aquele período, 430 anos lá, e construíram o Império Egípcio. E agora, tudo que foi construído, Deus fez os próprios egípcios entregar nas mãos deles. Porque outrora eles eram vistos como uma praga. Para onde se virava, havia um hebreu. A multidão e o Egito prosperando. Mas agora Moisés estava diante de um povo que, além de não ser mais escravo, era agora livre. Mas ele observou que, além deles serem uma multidão, milhões, eles estavam carregados e sobrecarregados. Eles estavam o quê? Eles estavam o quê, senhores? Carregados, pastor Josué de Sobral, e sobrecarregados, pastor Cid Clay. Moisés observou, pastor Zé Carlos de Lima, que eles estavam assim, ó. Seus bolsos tinham ouro, tinha prata, tinha joia. Os meninos tudo com pote, com balde. Era muita riqueza do Egito. E eles eram os proprietários de tudo aquilo ali. E eles estavam pesados. E Moisés pensou: meu Deus, aonde foi que eu me meti? Porque além de levar este povo, vamos ter que levar
os fardos e as cargas. Fardos, quando a gente vai pesquisar, fala de coisas essenciais e necessárias da vida, como mantimento, comida, coisas que são indispensáveis para a vida são os fardos. Fardos fala de coisas que são essenciais para a vida. Quem está entendendo, diga amém. Repita comigo, fardo são coisas essenciais para a vida. Você não pode viver sem fardo. Fardo de farinha, fardo de arroz, fardo de óleo, fardo de goma, fardo de feijão. São os mantimentos para a sobrevivência. Sem fardo ninguém vive, porque a gente, para onde vai, tem que levar a sobrevivência. Fardo de farinha, de açúcar, de farinha, tudo isso sobrevive. E carga. Carga é o que a gente transporta para outro lugar, que muitas vezes não é nosso, mas é de alguém. E aí as cargas eram os bois, as ovelhas, as vacas, os jumentos. E ainda tinha até os ossos de José, que não servia para nada, mas se tornou uma responsabilidade muito grande para eles transportarem sua alimentação, aquilo que dava sobrevivência, mas também para levar os objetos, o gado, as ovelhas e as matanças. E Moisés sabia que onde tem ouro, tem prata, pastor Antônio José. Onde tem ouro, tem prata, tem riqueza, tem patrimônio, tem confusão. Tem furto, tem cobiça, tem assalto. E é por isso que Deus estabeleceu que diz, não furtarás o teu irmão, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu irmão, nem a amassadeira dele, nem a vaca dele, nem o boi dele, porque Moisés viu que ia dar uma grande confusão. O povo nunca teve nada, só comia cebola, pepino, peixe da água doce e outros peixes psica. E agora, para onde virava, era gente com ouro, com prata, com joia, com boi, com gado. E ele disse, isso vai dar uma grande confusão. Então, meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso ter entendimento para cuidar dos fardos, das cargas e das confusões deste povo. Dá para imaginar aí? Milhões de pessoas com esses problemas? Era uma grande responsabilidade. E para isso, a Bíblia diz, nesse capítulo 1, nós lemos aqui, que Moisés resolveu estabelecer maiorais. Maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E ele disse que tinha que ser homens sábios e inteligentes. E disse que esses homens não poderiam fazer acepção de pessoas quando fosse julgar as confusões e as pendências e as diferenças, como leu o pastor Zezinho, e quando fosse administrar o patrimônio do povo, que eles não fizessem diferença nem entre o pequeno e nem onde o grande, que eles não olhassem para a face de ninguém, apenas ouvissem as pendências. Porque ele diz, porque o juízo pertence a Deus, e ele estará vigiando sobre a vossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem que Deus está olhando para nosso ouro, nossa prata, nossas cargas, nossos fardos e também as nossas confusões? Quem crê que Deus está olhando? Deus está olhando, igreja. Aqui está o nosso ministério pastoral. Administrar os fardos, as cargas e as contendas. Os fardos são as coisas essenciais para a sobrevivência. E as cargas são coisas que às vezes nem nossas nos pertencem, mas são de outros que nos acompanham. Mas nós temos responsabilidade sobre elas. Mas também temos que aprender a conviver para resolver os problemas, para que haja paz no reino de Israel e o nome do Senhor seja glorificado aqui na terra dos viventes. E você pode perguntar por que Moisés estava atribulado com isso e preocupado com esses cargos, esses fardos e essas contendas. Moisés, para quem não sabe, acredito que todos saibam, mas quando ele foi chamado para tirar o povo do Egito, ele tinha 80 anos de idade. Tem alguém aqui com 80 anos de idade? Tem alguém que tem coragem de dizer que tem 80? O senhor tem quantos anos? 86. Pastor Vidal, né? O senhor deveria subir o Monte Horebe com 86 anos? Que tem gente mandando os pastores se aposentar, se jubilar, que já estão velhos.
Mas Moisés subiu com 80 o monte. Quantos acreditam que com 80 anos pode subir o monte? Então não tenha medo. Deus não está preocupado com a sua idade. A diferença não é a sua idade, mas é a unção e o Espírito de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus na sua vida. Porque quem tem a unção de Deus pode ter 10, 20, 30, 80. Mas ele sobe o monte quando ele vê a sarça pegando fogo e não se consumindo. Ele sente a presença de Deus e vai até o monte para ver Deus falar. Eu estava aqui olhando para o plenário e sentindo falta de alguns obreiros, né? Aí um pastor pede e me diz, pastor, está faltando alguns. Eu digo, é porque é assim mesmo. Eu estava me lembrando do pastor João Bezerra, quando estava na Guaraçaba do Norte, em 1971, e quando tinha um evento na convenção, ele descia com 2 bananas no bolso do paletó e o outro bolso cheio de farinha. Em cima de um caminhão cheio de estrume. E vinha ouvir aqui Emiliano pregando e os pastores, e vinha cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. E tem pastores que têm carro, têm propriedade, têm sítio, têm dinheiro na conta, tem tanta coisa, mas não tem força para vir aqui ouvir a palavra de Deus. Certamente precisamos receber de Deus um poder espiritual, porque não é a nossa saúde, nem é a nossa idade, mas é o poder de Deus que nos faz subir o monte do Senhor e contemplar a sarça ardendo para poder enfrentar Faraó, enfrentar Satanás, enfrentar o mal, ir até o Egito, que representa o mundo, e trazer as almas perdidas para levar ela com seus fardos, as suas cargas e os seus problemas. Você pode sentir que Deus está na sua vida, que você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito? Quem pode sentir o Espírito na sua vida? Então não tenha medo de enfrentar Faraó. Porque a graça de Deus é quem faz a diferença. O poder de Deus é quem faz a diferença. E o Senhor o capacitou, e não somente a ele, mas maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10, para administrar tudo aquilo ali. E a unção foi tão forte sobre a vida dele, que ao subir o monte com 80 anos, Arão tinha 83, o irmão é mais velho do que ele. Era 2 coroão, 2 coroas, um de 80 e um de 83. Quando eles se apresentaram diante de Faraó, ele disse que ele tinha 80 anos, e Arão 83. Lá, já que falou em Miriam, lá em Miqueias disse que foi os 3 homens que Deus ungiu, Miriam, Moisés e Arão. O ministério deles 3. O problema não é que um tinha ciúme do outro. Né? Miriam e Arão tinham ciúme de Moisés. É o mal de muita gente no ministério que tem ciúme do outro. Não precisa ter ciúme, irmão. O que Deus deu para você é para você, para o outro é para o outro. O que é seu é seu. Miriam não foi chamado para abrir o mar vermelho. Ela foi chamada só para cantar uma única vez quando o mar se abriu. Devia se conformar. E Arão foi chamado para falar no lugar de Moisés. Só era para isso. Deveria se conformar em ser só a boca de Deus. Porque Deus capacita cada um com o seu poder e com a sua graça. E usa cada um de nós. Eu só preciso saber se eu sou maioral de 1000, de 100, de 50 ou de 10. Pastor Tom Zé sabe que nós tivemos uma igreja trabalhando e tinha um irmão que a gente colocava ele para dirigir um trabalho. Com 30 dias a congregação estava cheia. Mas se a gente deixasse ele 6 meses, ela secava de novo. Não era assim, pastor Tom Zé? Porque ele só tinha capacidade de 10. Era assim? Aí o pastor Antônio Zé disse, bota ele lá para encher. Quando encher, a gente tira ele e bota o outro para sustentar. Porque se deixar, acaba tudo. Nós temos que descobrir a capacidade que Deus nos deu, que ainda é Deus. Tiago 1,17, todo dom perfeito e toda boa dádiva, ela vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quem já recebeu alguma coisa do céu aqui? E João 3,27 diz que o homem não recebe nada na terra, se não for lhe dado lá de cima. Receba nesta manhã a autoridade, a unção de Deus para cuidar de 10, de 100, de 50, de 1000, porque é Deus quem nos dá a unção do Espírito Santo para a nossa vida.
graça de Deus na vida de Moisés. E aí, ele peregrinou mais 40 no deserto. Né? Com 80 fez quanto? 120. Eu não quero me alongar porque o tempo é pouco. É aqui só uma reflexão. Mas ele, depois dos 80, subiu o Monte Horebe e ainda viajou 40 anos no deserto. Claro que para fazer isso, Deus disse para ele: a minha presença irá contigo e te dará descanso. E ele, que era um homem de experiência com Deus, disse: não vá só comigo, vá com todo o povo. Eu não vou com o povo não presta. O povo está cheio aí de pepino, de cebola, de prata do Egito, de coisa do Egito que trouxeram aí, tudo carregado com os fardos aí. O povo só pensa em ouro, em prata, em joia. Eu vou contigo, o povo tem 2 serventes. Mas Moisés disse: se o Senhor não for com todos, eu não saio daqui. Risque meu nome do livro da vida. Que é isso, Moisés? Está querendo me amar mais do que o povo? Pois está bom. Deus resolveu ir com o povo. Porque a presença de Deus se faz toda a diferença, irmãos. É a graça de Deus em nossa vida. E fez ele viajar mais 40 anos pelo deserto. E não precisa me alongar, basta você ler Números, especialmente o capítulo 11, que eu não vou me delongar aqui, mas você vai ver que o capítulo 11 de Números é o momento mais decisivo da vida de Moisés no seu ministério. Lá ele vai pedir no capítulo 11 para morrer. Ele vai dizer que não pariu nenhum, que não foi a ama de nenhum deles, não cuidou de nenhum. Isso eu não suporto. Eu tenho aqui maioral de 1000, de 500, de 100, de 50, de 10, mas eu não suporto mais. Porque o povo murmurou da água de Deus, da comida de Deus, do ministério de Deus. O povo murmurou de tudo e amaldiçoou Moisés. Porque Deus dava uma comida para eles que eles não queriam só aquela comida, eles queriam mais. Porque, na verdade, eles não tinham ainda o Espírito de Deus na vida deles para entender as coisas. É que aquela comida que Deus mandava durante 6 dias, ao amanhecer do dia, era o que a gente chama hoje daqueles produtos Herbalife. Esses alimentos que os homens inventaram hoje, Deus já tinha feito lá há muitos anos. Pastor Zé Carlos, esses produtos, pastor, esse suplemento de minerais que a gente vai no médico, ele disse que você precisa fazer reposição de minérios. Tem que tomar essa dieta, a sua alimentação tem que ser balanceada. Isso aí Jeová já fazia há muito tempo, irmão. O maná era uma comida balanceada. Tinha todos os sais minerais, todos os minérios, todas as vitaminas, para que eles caminhassem no deserto sem ficar obeso, sem ficar sedentário, sem ficar doente, sem ter belida no olho, sem ter sujeira, sem ter caatinga, sem ter fedor. Era uma comida altamente providenciada e, segundo a Bíblia, foi da boca de Deus. Porque Deus disse que guiou eles pelo deserto 40 anos para que ao final eles entendessem que o homem não vive só de pão, mas ele vive de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então aquela comida tinha tudo. Tinha tudo na comida. Era como se fosse um coentrozinho branco, né? E aquilo tinha tudo. Eles só tinham o trabalho de bater no pilão, de fazer um bolo, ou comer cru, ou assado, ou torrado, ou tostado. Mas ali era o alimento de Deus, amados. E você pergunta, por que, pastor, que Deus mandava o maná? Porque eles tinham que viajar pelo deserto e Deus não queria eles levando comida. Quem levava a comida deles era o próprio Deus. Quando o dia amanhecia, Deus soltava a comida para eles. Como aí? E eles saíram do Egito preocupados com farinha, com trigo, com comida. Não precisavam se preocupar com isso, porque Deus ia mandar. Eles não iam ter esse fardo, eles não iam ter essa carga. Todos os dias, Deus iria mandar alimentação balanceada para eles. E caía do céu. Diga assim, caía do céu. Você crê que cai do céu? Tem crente que não crê.
Foi por isso que quando Jesus enviou os discípulos, ele disse: vão, entre nas aldeias, entre nas cidades, vão até os confins da terra. Não leve ouro, nem prata, nem dinheiro, nem bolsa, nem alforje, nem cartão de crédito, nem talão de cheque, nem dinheiro, nem comida. Não leve nada, porque o obreiro é digno do seu salário. E quando chega em Lucas capítulo 22, versículo parece que 37 a 57, a passei dos 50, tem hora que quer falhar, que Jesus encerra o ministério e diz: quando eu enviei vocês para pregar o evangelho, agora com 3 anos e 3 meses, sem dinheiro, sem ouro, sem prata, sem alforje, sem nada, porventura faltou alguma coisa? Eles disseram unissonamente: não faltou nada. Porque Deus todo dia mandava comida para eles, o mantimento deles. Por isso que Deus não mandava comida, para que eles não transportassem as comidas. Porque os fardos, as cargas, as contendas, elas desgastam o ministério do pastor, dos líderes. Gera desgaste. E chega uma hora que a gente se comporta como Moisés, lá no capítulo 11 de Números. Eu quero morrer. Eu quero parar. Eu quero desistir. Eu quero entregar meu cargo. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo a Assembleia de Deus todinha aqui nessa igreja. Tempo Central. Crente que recebe o cargo quando é no mês de julho. Pastor, já está perto de dezembro. Por quê, irmão? Para me entregar meu cargo. Que a pessoa pensa que foi chamado para servir a Deus, para ser ovacionado, para ser aplaudido, para ser recompensado na terra. Não, meu irmão. Você foi chamado para carregar as cargas uns dos outros, os fardos uns dos outros, cuidar das confusões uns dos outros e não se meter também na confusão deles. E não se desgastar, não se estressar, mas crer que Deus, todo dia, no amanhecer, Ele vai mandar a resposta do céu, Ele vai mandar a provisão do céu, Ele vai te dar uma palavra de sabedoria, vai te dar uma palavra de entendimento. Pergunte ao Senhor e Ele vai nos capacitar de maneira poderosa para nós suprirmos a necessidade do povo que nós estamos cuidando. Você crê que Deus acha assim? Mas é um momento decisivo da vida dele. E quando Moisés pede para morrer, porque a realidade era realmente caótica, como também é hoje, né, irmãos? Sim ou não? Ou é fácil ser pastor hoje? Não é. Sabemos que a realidade é outra, mas está vaticinada na Bíblia. É o pai contra o filho contra o pai, a mulher contra o marido contra a mulher. É o divórcio dentro das igrejas. É as disputas, é o ciúme, é a inveja. É as pelejas, é os escândalos, é as confusões, é os problemas. Do povo de Deus, é o povo de Deus. Não é outro povo, não. Está tudo escrito. Tem hora que a pessoa fica perguntando: será que eu fui chamado para isso mesmo? Não tenha dúvida. Deus lhe chamou para isso. Agora tenha fé, tenha esperança. Se encha do Espírito Santo e Deus vai te dar graça. E você vai atravessar o deserto. Só tem que ter cuidado para não murmurar. Porque de todos os pecados que impediram a primeira geração de entrar na terra prometida, não foi outro não. Não foi a prostituição, não foi a idolatria, foi a murmuração. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que todos os que murmuraram pereceram no deserto. Não escapou um, à exceção de Josué e Caleb. Todos os demais pereceram porque murmuraram. Porque nós não podemos murmurar, nós não podemos nos lastimar, nós não podemos reclamar de nada. Fomos chamados já conscientes de que nós não fomos chamados para ser premiados aqui na terra, para ser aplaudido. Que a nossa posição aqui não é de conforto. Nós temos que olhar para pessoas e ver que elas estão cheias de problemas. Quando uma pessoa chega na igreja, você olha assim e diz: já chegou o meu problema. Já chegou um fardo. Já chegou uma carga. A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. O que é que está acontecendo? O que é que está faltando? O que é que você está passando? E ela vai começar a contar o grande dilema da vida dela. Pastor, estou sofrendo.
Irmão, estou enfrentando uma luta em casa com meu filho, com as drogas, com a prostituição, com a separação, com a falta de dinheiro, com a falta de paz, com a falta de segurança. E é nessa hora que você vai dizer, nós temos um Deus que pode fazer muito mais do que nós cremos. E nós pensamos, vamos orar, vamos confiar no Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar vitória, seja fiel. Estamos aqui, o que está precisando de oração, de intercessão? E aí o Senhor vai entrar em ação através das nossas vidas, porque temos consciência que fomos chamados para isso. Louvado seja Deus. Você tem essa consciência que foi chamado para isso? Mas tem alguns líderes por aí, quando ele vê um irmão com um problema, ele se desvia do caminho. Vai, lá vem ele. Não diga que eu estou aqui, não. Lá vem ele. Tem uns quando termina a igreja, sobe o vidro do carro, fumê, para ninguém nem ver que ele está saindo da igreja. Tem uns que chegam 30 minutos antes de começar o culto e sai 30 minutos antes de terminar, porque não quer falar com ninguém. Não dá certo. Não tenha medo das pessoas, dos problemas delas, porque a solução passa pela sua vida. Quando você vê uma confusão bem grande, vá para cima. Você vai ajudar e a pessoa vai escapar. Essa semana eu enfrentei uma luta muito grande numa família e uma pessoa disse, pastor, o senhor não... Porque eu estou vivendo uma experiência nova. Isso aqui para mim não é um problema. Isso aqui é um fardo que chegou aqui e eu já estou ansioso para ver como é que Deus vai resolver esse negócio. Porque eu tenho certeza que Ele vai dizer como é que se resolve, vai ser resolvido e eu vou glorificar o nome dEle. Eu já tenho certeza que o Senhor vai... Resolveu apagar o fogo e deram aquele nome de Taberá, o Deus que apaga fogo. Deus me mandou dizer para você nesta manhã que Ele vai apagar esse fogo. O povo, quando você vê um fogo aceso, não é você que apaga o fogo. Talvez você seja até o extintor, a mangueira. Mas quem vai apagar é o Senhor. O Senhor apagou o fogo. E eles ficaram assustados e disseram,